provar. Se o amor eu cultivar, luz haverá, luz haverá. No mundo de amor só há inspiração de ter esta certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Então, bom dia para todo mundo aí que já chegou. Vamos iniciar fazendo a nossa oração nesta terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, continuando, o capítulo 5º, já estamos finalizando esse primeiro capítulo do grande Sermão da Montanha, como nós temos falado nesses tempos. E hoje, no capítulo 5º, versículo 43 ao 48. E depois de Jesus ter feito a grande proclamação das bem-aventuranças, então ele retoma o núcleo da lei, os 10 mandamentos, destacando alguns desses mandamentos e aprofundando a leitura, a compreensão da lei, da sua forma mais autêntica. Por isso que ele fez aquela afirmação que não veio para destruir a lei, mas para levá-la a cumprimento. E levar a lei a cumprimento é justamente ter a compreensão dos mandamentos de forma mais profunda, não de forma fundamentalista, nem literalista, nem reducionista, como nós vimos, não cometerás adultério. Então não é simplesmente o ato em si, não matarás, não é simplesmente tirar a vida física do outro e assim por diante. E Jesus continua, agora não só desenvolvendo esse núcleo da lei, mas também de um modo geral, como os judeus chamam os primeiros 5 livros da Bíblia de Torá, e nós chamamos de Pentateuco. Então a Torá, a lei, e portanto é algo mais amplo. E hoje nós temos uma afirmação de Jesus que recorda a lei escrita, a Torá escrita, mas também a tradição oral. Por quê? Porque nisso que Jesus diz no versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa primeira parte nós vamos encontrar, e até várias vezes, na Torá, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo, não está escrito. Não encontramos em nenhuma parte da Torá esta afirmação escrita, e odiarás o teu inimigo. Alguns rabinos interpretam, deduzindo de outros textos também da Torá, por exemplo, quando se diz que a relação com os estrangeiros, de uma certa reserva, de até não aceitar convivência e tudo mais, se não se converterem ao judaísmo. Mas não se diz assim, pelo menos explicitamente, odiarás o teu inimigo. Então, o que nós podemos pensar é que Jesus não está inventando essa lei, mas Jesus está dizendo que, porque vós ouvistes o que foi dito. Jesus não disse assim, está escrito, como algumas vezes acontece, mas vós ouvistes o que foi dito. Então, há aí a leitura, mas também há a tradição oral, isto é, as explicações dos rabinos. Então, nós precisamos fazer essa distinção, porque alguém poderia dizer, mas onde está escrito, odiarás o teu inimigo? Então, não está escrito.
mas era algo que certamente era ensinado pelos mestres da lei, e Jesus faz uma crítica, tanto à interpretação da escritura, né, daquilo que está no texto, como também essa interpretação, né, oral desse ensinamento: e odiarás o teu inimigo. E em contraposição, né, a esta afirmação de odiarás o teu inimigo, então Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos. E aqui nós temos uma equiparação entre o próximo e o inimigo. Porque também o próximo, né, no contexto, né, do Antigo Testamento, né, e para o povo de Israel, o próximo era aquele que estava no, vamos dizer assim, no círculo, né, tanto da própria família, do clã, da tribo, ali da vizinhança. Então, não é o próximo como nós entendemos hoje, até de um modo, vamos dizer assim, generalizante, né? O que é o próximo? É toda pessoa. Então, o próximo é o semelhante. Então, o semelhante pode estar próximo fisicamente, mas também pode estar distante. Então, essa compreensão, nós podemos dizer até uma contribuição do cristianismo para compreender esta palavra próximo como todo semelhante, né? Como todo ser humano. Então, esse é o próximo, não só aquele que está na nossa proximidade física ou afetiva. E aí Jesus, ele amplia, né? Amai os vossos inimigos. Então, não há restrição do amor. Então, não se pode aplicar esse mandamento, amar o próximo, de forma restritiva, mas deve-se ampliar a própria compreensão de próximo, como nós acabamos de fazer. E Jesus é muito concreto, porque às vezes nós entramos em determinadas discussões e até nos perdemos, né, do ponto de vista teórico, quando não temos a clareza da aplicação concreta, prática, né, de certos princípios. Então nós sabemos amar o próximo como a si mesmo. Ninguém coloca em dúvida a validade, a importância e até o caráter imperativo deste princípio, desta lei, né, para o cristão. Então, amar indistintamente, né? Ninguém vai questionar isso. Mas às vezes a gente tem a dificuldade de saber como amar, de forma concreta, né? Às vezes até a gente imagina que está amando com determinadas atitudes, mas não está amando, né? Está simplesmente fazendo coisas agradáveis, mas aquilo não produz um bem na vida da pessoa. Então, por exemplo, né? Quantas vezes os pais acham que fazer tudo aquilo que os filhos pedem, isso é forma de amar. E nós sabemos que não é. Então, entre uma criança e um adulto, há uma hierarquia natural. E qual é essa hierarquia natural? O adulto tem mais experiência, o adulto já passou por muitas circunstâncias da vida de aprendizado, o adulto já tem a sua maturidade mais avançada, e uma criança não. Então, como é que uma criança pode decidir o que é o melhor para ela? Como é que uma criança pode decidir o que é o bem para ela? De forma nenhuma. Ela muitas vezes se sente atraída pelo agradável, pelo prazeroso, mas na hierarquia de valores que devem reger a nossa vida, não é o mais agradável, mas é aquilo que conduz ao bem. Então, é preciso fazer esse discernimento, né? Então, Jesus nos dá aqui uma indicação muito concreta e que nós poderíamos dizer assim, é o ponto de partida para nós começarmos a amar os nossos inimigos, que é a segunda frase: rezai por aqueles que vos perseguem. Então, isso tem uma verdade irrefutável. Para nós cristãos, a oração é fundamental. A oração é nutrir o nosso relacionamento com Deus. A oração não é simplesmente um conjunto de palavras, mas é nutrir um relacionamento com Deus, e é de Deus que nós aprendemos a perdoar, a acolher, a ajudar,
a fazer o bem. Então, também na relação, vamos dizer, difícil, né, com nossos inimigos, nós precisamos estar enraizados em Deus. Então, uma das grandes formas de amar os nossos inimigos é rezar por eles. E às vezes a gente não tem essa consciência, talvez a gente reze assim, de um modo muito genérico, né? Mas é preciso rezar pelos nossos inimigos, ou seja, por aquelas pessoas que não nos amam. Porque aí Jesus diz, porque o Pai faz assim. O Pai faz chover, faz nascer o sol sobre bons e maus. Porque o Pai ama, e ama indistintamente. Se nós somos filhos desse Pai, e aí nós recordamos que na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, se faz a belíssima afirmação que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus faz o coroamento desta afirmação: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E é muito interessante que a palavra no grego, né, para dizer perfeito, é alcançar a finalidade. Ou seja, Deus é perfeito porque Ele é aquilo que Ele é, Deus. O ser humano é perfeito, ou seja, atinge a sua finalidade à medida que é ser humano. Uma percepção muito errada e, portanto, ideologizada é quando se identifica ser humano com aquilo que não presta. Então, muitas vezes, isso é humano, eu errei porque sou humano, e assim por diante, né? Não, nós somos seres humanos, antes de tudo, porque fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e, portanto, temos uma valência positiva. Dizer humano não é dizer defeituoso, né? Nós até poderíamos dizer que é ser anti-humano. Então, se eu faço uma coisa errada, eu estou ferindo a minha natureza humana, né, criada por Deus. E como na própria narração da criação, tudo aquilo que Deus criava, Ele dizia que coisa boa, né, como está bom, e no ser humano, grande bem. Então, nós não podemos identificar humano com o que não presta. Claro que o humano, né, o ser humano tem os seus pecados e as suas fragilidades, mas não é isso que o define como ser humano. O que o define como ser humano é porque foi criado pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança. E, portanto, ser perfeito é alcançar esta finalidade. Em Deus não existe esse esforço para alcançar aquilo que Ele é, porque Ele é em absoluto. Mas nós poderíamos dizer que nós estamos sendo, né? Estamos buscando e, portanto, atingir o teleos, né? É o que se diz de perfeito em grego, né? A teleologia, ou seja, alcançar a finalidade. Então, portanto, nós somos chamados, né, a essa perfeição. E essa perfeição é justamente nos aperfeiçoar, poderíamos assim dizer, né? Daquilo que é humano, tornar-nos mais humanos ainda. Diríamos, nos humanizarmos. Né? À medida que nós nos humanizamos, então alcançamos essa perfeição. E por isso que o caminho para nos tornarmos sempre mais humanos é reconhecer até no inimigo que ele também é humano. E, portanto, se é humano, ele precisa ser amado. E quando nós não conseguimos já amar com expressões de afeto, então é no campo espiritual que nós devemos atuar. Então, o que significa rezar pelos inimigos? Rezar pelos inimigos significa aproximar-se de Deus para nos encontrarmos com, vamos dizer, o nosso inimigo nessa relação com Deus. E não nos encontrarmos com o inimigo na relação com Ele. Eu acho muito interessante, né, quando a gente começa a pensar, né, outro dia vimos até a narração do Evangelho, daquela lista, no domingo passado, dos discípulos, quanta gente diferente, quanta gente até mesmo de posições ideológicas contrárias,
né? Estava tudo ali junto. Poderíamos dizer, ali naquele grupo de Jesus havia inimigos, ou, a melhor das hipóteses, pelo menos em potencial, podemos dizer que estava ali brigando, mas basta pensar quando havia aquela divisão entre os dois irmãos, Tiago e João, e os outros 10 que discutiam quem ia ser o primeiro. Depois imaginem Pedro, pescador, juntamente com os outros 3, vendo perto de si Mateus, um cobrador de impostos, ou seja, Pedro que era obrigado, né, depois do seu trabalho, de tanto esforço ainda pagar lá o imposto. Então aquilo ali era um inimigo. Mas Jesus os aproximou. Mas como foi que Jesus os aproximou? Através dele. Não foi unindo um ao outro, mas unindo-os a si. É isso a oração pelos inimigos. Ou seja, nós nos unimos a Deus, porque em Deus nós podemos nos encontrar. É como 2 irmãos que estão meio em briga. Então, se o pai não está presente, se a mãe não está presente, então é um Deus nos acuda. Mas quando a mãe está presente, então equilibra esse relacionamento e evita até mesmo as agressões físicas, inclusive. Então, é a oração que faz isso. Ou seja, a oração pelos inimigos nos aproxima de Deus para que nós possamos ter um relacionamento equilibrado com aquele que é inimigo. E aqui tem até vamos dizer assim, um certo escândalo, né? Se Jesus manda rezar pelos inimigos, porque eles existem. Então seria uma ilusão pensar que seremos todos amigos. Não, devemos ser todos irmãos. E ser irmãos até mesmo daqueles que não nos amam, daqueles que nos perseguem, daqueles que querem o nosso mal. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, então é impossível, né, querer o mal dos outros. A gente até reconhece que não tem afetos, que não tem simpatia, mas não se decide pelo mal, mas se decide pelo bem. Então que aprendamos sempre mais, né? Que sem a oração nós não podemos ter força para conviver até com aqueles que não querem conviver conosco. Sem a oração nós não podemos amar verdadeiramente os nossos inimigos. É porque quando a gente reza, a gente se aproxima de Deus e em Deus todos nos encontramos e encontramos com aquele que nos ajuda, né, a conviver. Como Jesus ajudou aqueles que no seu grupo não eram tão simpáticos nem atraentes a não se degladiarem, né? Nunca ouvi dizer que ali um discípulo tivesse levantado a mão contra o outro, mesmo com discussões internas. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.